Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Estamos nesse mundo muito planetário. Mais uma vez aqui, Luigi Rizzo, diretamente de San Diego, na Califórnia, pra gente trocar aquela ideia, bater aquele papo. E o assunto hoje é cidadania. Como o Luigi pegou sua cidadania. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que são inscritos, os que não são inscritos, por favor se inscrevam, comentem. E obviamente para vocês poderem ter mais, como eu posso dizer, mais acesso ao canal, saber quando eu coloco vídeos novos e coisas do tipo. Bom, rapaziada, esse aqui é aquele formato que eu tô tentando trazer de volta, que é o formatão Pras Cabeça, que é aquele formato que a gente troca uma ideia. O Pras Cabeça é o podcast e o podcast é o Pras Cabeça. Então esse aqui é como se fosse um pequeno podcast, uma parada um pouquinho mais curta que o Pras Cabeça. Depois de repente eu invento um outro nome para este quadro aqui do canal. Por enquanto é o Pras Cabeça bate-papo, pra gente trocar aquela ideia, certo? Um dos vídeos mais visitados dentro deste canal, qual que é? É o meu vídeo do qual eu falo como eu peguei o meu Green Card. E eu tava... Esse aqui é um vídeo que eu já tô esperando há muito tempo pra fazer, exatamente porque faz algum tempo que eu tô esperando pra poder pegar a minha cidadania americana. Finalmente, há 3 semanas atrás, eu acho que já falei isso em alguns vídeos aqui na real, eu peguei a minha cidadania americana depois de 17 anos morando nos Estados Unidos. Como que eu peguei a minha cidadania? A gente tem que olhar quase 10 anos atrás, quando eu peguei o meu Green Card. Eu peguei o meu Green Card porque eu fui casado muito tempo, um tempo fui casado. E na verdade fui casado 5 anos, então 6 anos, 6 anos eu fui casado. E aí eu peguei o meu Green Card através disso, de casamento. Isso é um vídeo, se você não viu esse vídeo do qual eu falo do meu Green Card, é um vídeo que eu nem sei se tá mais no ar no canal. Acho que eu tirei do ar esse vídeo, já tava com quase 300 mil visualizações. E eu achei que era um vídeo que eu não precisava mais ter no canal, eu não tenho certeza, depois eu tenho que ver. Se tiver no canal, eu deixo aqui embaixo o link. Se não tiver mais, infelizmente, não tenho mais esse vídeo. Eu peguei meu Green Card por causa disso. E quando você pega o Green Card, você tem o Green Card de 2 anos, que é o que você... Pra saberem se o casamento é real, se o casamento não é real. Muitas vezes, quando você tem que aplicar depois de 2 anos, você tem que aplicar pro Green Card de 10 anos. Muitas dessas vezes as pessoas acabam não conseguindo pegar o Green Card de 10 anos. O de 2 anos é simplesmente eles te dão pra saber se o seu casamento é real ou não é. E depois de 2 anos você faz o processo inteirinho, completo, do zero. Lá embaixo você tem que começar como se você não fosse casado, como se você não tivesse tido o Green Card na sua vida. Então o processo que você fez pra pegar o Green Card é o mesmo depois de 2 anos. Você faz esse processo 2 vezes. Se você já é divorciado, se você é separado, sei lá o que você for, você vai ter que provar para os Estados Unidos que você merece estar aqui. E no caso, quando eu me separei, eu já tinha minha filha, então até que foi tranquilo, porque eu fiz o meu processo do Green Card de 10 anos, no caso, eu ainda era casado. Quando eu fiz o meu processo do Green Card de 10 anos, dessa vez você manda foto, você manda todos os documentos que prove que você é casado ou não é. No de 10 anos eu não tive que fazer entrevista de novo. No de 2 anos eu fiz uma entrevista que foi bem difícil, foi uma entrevista bem complicada. Eles chegavam pra mim e perguntavam como que você conheceu a sua ex-mulher. No caso, na época não era ex-mulher, hoje em dia é. Aí eu pegava e falava, eu conheci ela num lugar ela continua. Então era pra ver se realmente era um casamento verdadeiro. Consegui o Green Card, demorou quase 1 ano pra chegar o meu Green Card. Então, tipo assim, é um caso meio raro também. As pessoas, quando fazem a entrevista de 2 anos do Green Card, geralmente chega em 2, 3 meses. O meu demorou quase 1 ano pra chegar, porque com certeza estava sendo investigado o meu, no caso, o casamento. Depois do que eu apliquei por 10 anos, eu não tive que fazer entrevista, porque eu já tinha minha filha, como eu já falei. Então eu enviei todos os documentos e o meu Green Card chegou, eu acho que depois que eu enviei, depois de uns 3, 4 meses. Quando você tem o Green Card por 5 anos e não é mais casado, ou se você tem o Green Card
por 3 anos e é casado, você pode aplicar para cidadania depois de 3 anos que você tem o Green Card. Se você não é mais casado, você pode aplicar para sua cidadania depois de 5 anos. Eu podia ter aplicado para minha cidadania há muito tempo atrás. O meu problema foi que eu fiquei enrolando, de verdade. Foi a minha culpa de eu não ter pego antes. Eu tinha começado o processo, aí eu parei. É foda, porque eu tô trabalhando muito e aí eu não tenho cabeça para fazer muitas outras coisas, nem para fazer documento quando eu tô trabalhando muito. E naquela época que eu podia já ter aplicado, eu tava trabalhando na emissora de televisão, na NBC, e eu tava trabalhando quase 6, 7 dias na semana, 10 horas por dia. Então eu não tinha cabeça para aplicar, eu fui jogando pra frente, e aí chegou um momento que eu decidi que eu realmente tinha que dar a entrada na minha cidadania. Eu ainda tinha mais uns 3, 4 anos do meu Green Card de 10 anos. Eu já tinha meu Green Card de 10 anos por volta de uns 6 anos. Então, tipo assim, eu tinha mais aí uns 4, quase 6 anos. Eu tinha mais uns 4, 5 anos para poder aplicar para cidadania. Eu ouvi dizer que ia ficar mais difícil aplicar a partir do ano de 2022. Ia ficar mais caro. E aí eu simplesmente decidi fazer o meu processo da cidadania americana. Aí você me pergunta, foi fácil? Foi difícil? Foi muito fácil. Muito, muito fácil, porque eu fiz com um advogado. Muita gente faz por conta própria e o valor é por volta de uns $800 para você fazer sozinho. E aí eu fiz com um advogado, aí você paga uma taxa de $1.500, $1.600, dependendo do advogado. Eu não me lembro muito bem quanto foi minha taxa, eu acho que foi $1.600. Se eu não pagasse com o advogado, eu tenho certeza que eu ia demorar muito mais tempo para poder pegar esse raio da cidadania, para poder fazer esse processo. Da data que eu apliquei para minha cidadania até a data que eu fui fazer a minha entrevista da cidadania foi por volta de uns 9 meses. E isso por causa do Covid, por causa de quarentena, por causa de outros fatores, falta de papel, falta disso, falta daquilo. Realmente está demorando muito mais para você conseguir pegar o Green Card e pegar a cidadania. Me foi dito que ia demorar 18 meses, então eu tava lá completamente desencanado do fato de tipo, deixa pra lá, quando rolar eu vou pra essa entrevista, mas eu tenho o Green Card, eu posso entrar e sair do país o quanto eu quiser, tanto que eu saí do país, eu fui até o Brasil no meio do meu processo, porque eu tava com o Green Card, então pra mim foi muito tranquilo fazer isso. E chegou o papel aqui em casa, chegou um papel pro meu advogado, dizendo que a minha entrevista tinha sido marcada para a próxima semana. Então eu peguei, fui pra entrevista, obviamente eu tive que estudar muito eles têm 100 perguntas que pode ser que caiam na sua entrevista. Eles te pedem para escrever, o cara fala para você, escreve o que eu vou te dizer agora. No meu caso foi, o presidente mora na Casa Branca, isso em inglês, the president lives in the White House. Então eu peguei, escrevi, e para ler era a mesma coisa. Então eu li uma sentença que era the president lives in the White House, e eu escrevi the president lives in the White House. E aí essa parte obviamente eu passei, que foi uma coisa mais fácil. E aí depois tem a parte que é as perguntas que você tem que estudar, das 100 perguntas que vão cair 10 nesse caso. Pra mim, ele perguntou 4, eu acertei as 4, e o fator de eu ser do exército americano também, eu tenho certeza que ajudou, porque no início da minha entrevista ele perguntou o que você faz, do que você trabalha. E eu falei, eu trabalho com produção de filme, produção de vídeo, sou fotógrafo, trabalho para um time profissional de lacrosse. E aí expliquei pra ele quem era o dono é o mesmo dono do Brooklyn Nets, o time, começa a temporada agora em dezembro. E aí ele perguntou, e o que mais você faz? Eu falei, eu sou militar, eu sou do exército da Califórnia, no caso, não sou do exército nacional, federal, eu sou do exército estadual. Eu expliquei, olha, eu sou da reserva do exército, eu sirvo uma vez por mês. E aí, no caso, ele já sabia disso também, ele só estava testando se eu ia dizer todas as coisas que eu faço. Aí perguntou, você é casado? Eu falei, eu sou noivo. Pra você entender melhor, eu me separei da minha primeira mulher e hoje em dia eu tenho minha outra mulher, com quem eu tenho meu segundo filho, a Jamie. E o Arlinho, né, meu filhão. E tem a Olivia, que é a minha filha do meu primeiro casamento.
E aí expliquei, falei o nome dos meus 2 filhos, aí ele perguntou a idade. Isso era tudo coisa que ele já sabia, porque já estava tudo nos meus documentos ali, só que eu tinha que provar, tinha que dizer, para não falar que não tinha nada errado ali. Então, antes de tudo, no começo você tem que levantar a sua mão e você tem que jurar que você vai dizer tudo que você está dizendo é a verdade, puramente a verdade, aquele lance de corte, coisa desse tipo. Eu diria que essa entrevista foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque eu lembro dos meus vistos sendo negado no Brasil. Então eu tive visto negado umas 2, 3 vezes. E aí quando acabou a minha entrevista, que ele falou, você passou, parabéns, você agora é um cidadão americano, você vai subir no 5º andar e vai fazer seu juramento, e ali você já pega a sua certidão de cidadania. E no mesmo dia eu já fui aplicar para o meu passaporte americano. Esse foi o meu processo até chegar na cidadania. Foram 17 anos morando nos Estados Unidos, ainda moro na mesma cidade em San Diego, com o sonho de poder viver aqui pro resto da minha vida. Pelo menos eu acho que eu vou viver, pelo menos aqui, até, sei lá, eu não tenho muito plano. A minha ideia é realmente não ir mais embora, porque os meus filhos são americanos, então se eu for embora com a minha mulher agora, morar no Brasil, a minha filha, a Olivia, não vai poder ir comigo, porque ela tem a parte que ela mora metade do tempo comigo, metade do tempo com a mãe dela. Então, tipo assim, nem passa pela minha cabeça de não morar mais nos Estados Unidos. Então, quando eu tinha o Green Card, eu podia, se eu quisesse, morar fora do país, mas eu não podia ficar mais de 6 meses fora. Agora que eu sou um cidadão americano, eu tenho os mesmos direitos, eu tenho as mesmas... a mesma lei que vai para os americanos nascidos aqui, vai para o americano que não nasceu aqui, no caso, que é o cidadão americano como eu. Mudou muita coisa na minha vida? Não vai mudar muita coisa na minha vida, a não ser esse sentido de eu saber que nunca mais eu vou ter que sair daqui se eu não quiser. Que eu vou poder viver nos Estados Unidos pro resto da minha vida e não vou ter mais problema com ter que renovar Green Card, porque se você não renova, se você não aplica para sua cidadania americana, quando vence o seu Green Card, você tem que reaplicar. E são 10 anos, então eu achei que daqui 4, 5 anos eu vou ter que reaplicar, e depois de mais 10 anos eu vou ter que reaplicar. E o Green Card é uma coisa que você pode perder, eles podem tirar o seu direito de ter o Green Card. E a cidadania não. Então pra mim foi, perfeito. Falei, vamos aplicar, é mais barato aplicar pra cidadania do que aplicar pro Green Card. Então eu falei, pra que eu vou esperar? Tá ligado? Eu não queria estudar 100 perguntas, eu tava, caralho, velho, eu vou ter que ficar lendo, vários dias e nada. Eu peguei o áudiozinho no YouTube, coloquei no meu telefone, pum, né, baixei o MP3 lá, coloquei no meu telefone, eu ia dirigir e ficava escutando todo dia essas 100 perguntas. E antes de dormir, eu entrava no site da imigração e ficava lendo. Então, na real, foi muito mais fácil que eu imaginava. E eu já estava naquela pegada de estudar, porque eu gosto de estudar, não me levem a mal. Eu estudo muito o que eu gosto, que é produção de vídeo, fotografia, são coisas que eu estudo bastante. Mas eu não estava afim de estudar história, ficar estudando coisa que não é o que eu queria estudar. Mas eu já estava numa pegada sinistra, assim, em cima, porque eu estava estudando para a prova do exército. Então eu já estava numa pegada monstra, já estudando. Eu estava estudando de novo matemática, estava estudando geometria, física, estudando. Tem um livro gigante que a prova chama ASVAB. Então eu estava estudando para essa prova. Então eu já estava nessa pegada e achei que era a hora perfeita. Eu já me joguei para estudar história também. Então eu acho que o fato de eu estar estudando para a prova do exército me ajudou muito a me focar a estudar para a prova da cidadania americana. Então eu já recebi o passaporte, e eu recebi 2 passaportes no caso, né? Eu recebi o passaporte aquele igual que a gente tem no Brasil, que é o passaporte azulzinho, né? Que tem, sei lá, vocês devem saber muito bem como que é o passaporte americano. Ele é muito parecido com o passaporte brasileiro, ele é um pouquinho mais largo. E também tem um cartão, que é um passaportezinho, que é um cartão que você usa ele para passar na borda do México de carro, e você usa para passar na borda
no Canadá. Então são 2 lugares que eu costumo ir. Não, no Canadá eu ainda não fui, calma. O Canadá eu tenho que ir por causa do meu trampo, porque o time que eu trabalho, ele viaja muito pro Canadá, porque metade dos times estão nos Estados Unidos e metade dos times estão no Canadá. Então eu vou usar para ir pro Canadá quando eu tiver aqui pro Canadá. E toda vez que eu for pro México, de vez em quando eu vou pro México, e é 15 minutos a borda daqui da minha casa até a borda são 15 minutos. Então acontece de eu ir pro México algumas vezes. Eu ia muito pro México antes, quando eu trabalhava na televisão, porque é televisão latina, então a gente transmitia muita coisa lá no México e a gente gravava muita coisa lá no México também. E aí é bom pra ter também esse passaportezinho, porque querendo ou não, eu sou cidadão americano, mas eu ainda tenho sotaque. Então, não, tipo assim, se um agente de imigração me para na rua, isso não vai acontecer, ou se acontece algum fato da polícia me parar e querer saber se eu sou legal ou não, eu tenho meu passaporte comigo e tá aqui junto com com o meu RG americano aqui também, da Califórnia. Então, hoje em dia, para poder viajar de avião, você tem que ter uma carteira de identidade específica, que é o Real ID, tá ligado? Que vem na sua identidade ou na sua carteira de motorista, tem ali Real ID. E eu tenho que ir tirar a minha Real ID, mas eu não quero ir gastar dinheiro para tirar a minha Real ID agora, então eu ando com o passaporte cartãozinho, que é igualzinho como que fala? Um RG americano. Então assim que eu tiver que renovar a minha carteira de motorista, eu já pego e já renovo ela para Real ID. Não vou, agora falta 3 anos para renovar minha carteira de motorista, eu não vou ir até lá, porque se você não mora nos Estados Unidos, se você quer saber se tem um lugar que é terrível para ir, é o DMV, que é o lugar que você tira a carteira de motorista, tira seu RG e registra carro. É o famoso Detran do Brasil. Óbvio que eu não fui muito no Detran no Brasil, porque eu mudei pra cá, eu tinha 25 anos e dos 18 ao 25 eu nunca precisei ir no Detran, não sei, para fazer a minha prova para tirar a carteira de motorista. E nos últimos 17 anos da minha vida, minha fase adulta inteira praticamente eu moro nos Estados Unidos, então tudo que é relacionado com a fase adulta da nossa vida eu passei aqui nos Estados Unidos. Então não sei muito como é no Brasil, mas acredito que deve ser mó confusão igual o aqui dos Estados Unidos. Então eu tenho que renovar. Quando eu for renovar minha carteira de motorista, eu já tiro minha Real ID, mas por enquanto já ando com meu passaporte mesmo e junto com meu RG, e tá de boa. Pra mim não tem problema nenhum. E foi assim que eu cheguei ao ponto de ter a minha cidadania americana, rapaziada. Foi por volta do meu green card de 2 anos, depois do meu green card de 10 anos, e depois de eu embaçar bastante, eu apliquei pra minha cidadania, fiz a minha entrevista, que por sinal, cara, é um momento nervoso, é um momento difícil que você vai lá, que você não sabe como vai ser, mas pelo fato de eu morar aqui há tanto tempo, pelo fato de eu ter meus filhos, pelo fato de eu servir no exército, então eu achei que pra mim ia ser bem tranquilo. Só o que eu precisava realmente era estudar, o que eu precisava realmente era saber as 100 perguntas, que acabou me perguntando 4. Qual foram as perguntas? Vou pensar aqui, se eu consigo lembrar. Qual é o feriado que comemora a independência do Brasil, não, a independência americana? Eu falei no 4 de julho. Ele me perguntou o que é cara, como que fala? Eu não vou lembrar. Amendment. O que é um amendment? Que é uma troca dentro da Constituição americana. Ou é uma troca, ou você adiciona alguma coisa na Constituição americana. Então é um amendment. Não tenho certeza do nome, não me lembro muito bem. E aí ele me perguntou mais 2 perguntas que eu não me lembro. Eu tava super nervoso, mas pelo fato de eu ter estudado, as perguntas estavam tipo assim na ponta da língua, então foi bem tranquilo para eu conseguir responder. Foi muito fácil a parte escrita, foi muito fácil a parte que eu li. E aí ele perguntou mais algumas coisas que eu tinha que saber, algumas datas, que nem outras coisas que ele me foi me perguntando, eu não sabia, mas o meu advogado estava comigo na hora da entrevista. Então eu estava sentado na frente do agente de imigração e o meu advogado sentado bem aqui assim, ó. Então o que eu não sabia, o meu advogado ali atrás tá aqui, já entregava o papel. Então todos os documentos que a imigração tinha, o meu advogado tinha cópia deles. Então vai de cada um. Eu aconselho, se algum dia algum de vocês for
tirar a cidadania, eu aconselho ter um advogado com você, porque você nunca sabe o que pode acontecer lá dentro dessa entrevista, certo? É isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, por favor, comente, clica no joinha, clica no sininho pra gente poder falar mais, pra gente poder ter esse contato maior aqui. Eu quero poder fazer esse tipo de vídeo muito mais, que é um pras-cabeça menor, entendeu? Um pras-cabeça que a gente troca uma ideia de alguns assuntos. Se você tem algum assunto que você quer que eu toque dentro dele aqui nesse vídeo, a gente pode trocar essa ideia. Teve uma pessoa que pediu pra mim poder falar sobre custo de vida nos Estados Unidos. Pra mim é muito difícil falar de custo de vida aqui, pelo fato que o meu custo de vida vai ser completamente diferente do custo de vida de quem tá chegando nos Estados Unidos. Então eu posso de repente trazer alguém aqui para fazer o podcastzão mesmo, o grande, batendo papo, trocando ideia com alguém sobre o assunto. Pra mim vai ser muito mais fácil, porque eu não quero dar opinião, eu não quero dizer coisa errada para vocês chegarem aqui e ver que não é o que não é o que vocês achavam que era. Então eu não posso dizer como que é o custo de vida, porque o meu custo de vida aqui nos Estados Unidos é diferente do que vai ser para quem tá chegando, entendeu? Então me desculpem se eu não vou passar um vídeo como esse eu falando sozinho sobre isso. Mas se você quer saber algumas coisas, quer saber quanto custa um aluguel, eu tenho um vídeo que eu entrei no site aqui que você pode achar casa para alugar, apartamento e quarto para alugar, e lá eu falo isso. Mas custo de vida, eu vou ter que trazer uma outra pessoa que tem recém-chegado nos Estados Unidos para poder dizer exatamente para vocês o custo de vida aqui, certo? Mas se vocês tiverem ideias, coisas que vocês querem que eu fale, por favor, comente aqui embaixo, clica no sininho, se inscreve no canal e lembre sempre de curtir, não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time.